Este é o SupraCast, o seu podcast de cardiologia. Do interior de São Paulo para o mundo. Fala, queridos SupraCasters! Aqui quem fala é Almir Alamino para mais um episódio muito bem acompanhado. Eu estou hoje com o meu grande amigo Zidanilo. Danilão, bem-vindo, meu amigo. Fala, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos aí. Saudade, hein, professor? Tava meio afastado das gravações aí e a gente, então, essa dupla não tava acontecendo faz um tempo, hein? Pois é, Danilão. Tava com saudade de gravar com você, até porque sempre tem aquela resenha, né, na gravação. Ah, de lei, né? Fora os cortes que a gente não coloca, né? Danilo, como a gente mantém a tradição, todo episódio do SupraCast tem um desafio. Só que hoje a gente resolveu inovar. Boa. Hoje o episódio inteiro é um desafio. Nós convidamos o ouvinte a entrar nessa discussão com a gente. Hoje vai ser um diagnóstico um desafio diagnóstico de dor torácica no consultório. E vai ser um caso daqueles, meu amigo. Exatamente. É um caso que é comum, né, no nosso dia a dia. A investigação, né, não vai ser tão fácil assim. Até porque já é um tema difícil por si só, né? Exato. E é lógico que eu não ia separar um caso tranquilo. Então, Danilão, vai funcionar assim, ó. Eu trouxe um caso aqui. Esse caso aqui o Danilo não sabe, né, o diagnóstico final. E a gente vai fazer em 3 rodadas, onde eu vou apresentar o quadro clínico, vou dar uma rodada de exames que o Danilo vai pedir. E esse caso é um caso fictício, mas baseado num caso real. E por último, a terceira rodada, onde vou trazer os exames mais avançados e a gente chegar de fato no diagnóstico. E eu convido os ouvintes a seguir com a gente nessa caminhada do diagnóstico e vai pensando aí enquanto vai ouvindo o episódio, né? Vai pausando aí para pensar o que você faria nesse caso, o que você pensaria se esse paciente estivesse de frente com você. Então bora lá, Danilão. O caso, como a gente já falou inicialmente, vai ser um caso de dor torácica. Eu vou apresentar a paciente para você, Danilo, e a gente vai discutindo aos poucos. A nossa paciente é chamada de Dona Helena, ela tem 72 anos, antecedentes prévios ela é hipertensa há 20 anos, diabética com um diagnóstico aí em torno de 8 anos, dislipidêmica e sedentária. Ela veio ao consultório por queixa de dor torácica há 3 meses. Como é que era a característica dessa dor, né? É uma dor que ela relatava que tinha um início insidioso, em aperto, localizada ali no hemitórax esquerdo, com uma leve radiação para o dorso. E quando pergunta assim para ela quando surge essa dor, que jeito que surge, relata que principalmente durante caminhadas que ela fazia ali de forma mais rápida, quando ia no mercado, por exemplo, e também tinha essas dores em momentos de estresse emocional. E ela relata que quando as dores surgem, elas duram em torno de 5 a 10 minutos e ela, quando fica em repouso, essa dor melhora e some completamente. Ela nega idas ao pronto-socorro desde que iniciaram os sintomas. Medicamentos, Danilo, ela usa amlodipino 5mg de 12 em 12, metformina 850mg 3 vezes ao dia, a gliclazida 60mg uma vez ao dia e o atenolol 25mg de 12 em 12. Então vamos lá. Uma paciente idosa de 72 anos, hipertensa, diabética e dislipidêmica. A gente já tem que olhar aqui e ver que é uma paciente de alto risco cardiovascular, certo? Então, já chama atenção. E essa dor, né, tem todas as características aí realmente de uma dor anginosa. Mas, Almir, por mais sugestivo que o quadro seja, né, a gente também faz parte, né, da nossa investigação pensar em outras possíveis causas de dor torácica, né? Então, é importante, por exemplo, pensar numa paciente idosa em valvopatia, principalmente estenose aórtica, né? Que é um diagnóstico diferencial, aí, um dos principais diagnósticos diferenciais, e entre outras coisas, como menos prováveis, né? Como um TEP, por exemplo, uma pericardite, ou até mesmo algum quadro esofagiano ou gástrico, né? Mas para isso eu preciso
de mais informações aí, né. Tem algum na história dela, tem algum outro fator de alto risco, como por exemplo, uma síncope, uma dispneia progressiva dos esforços, ortopneia, alguma coisa no exame físico? Perfeito, Danilão. Eu acho que antes de eu trazer os dados do exame físico, né, eu acho que é importante isso que você falou. Basicamente, você colocando o esteto no peito do paciente, né, você já consegue descartar causas aí de dor torácica de diagnósticos diferenciais, como por exemplo esses todos que você falou, principalmente a valvopatia, né, que a gente vai obrigatoriamente escutar um sopro, né? Uhum. Eu ainda trago, Danilão, que como você mesmo falou, é uma paciente de alto risco. Tá no consultório do cardiologista, a gente pensa, né, numa dor anginosa como doença coronariana, né, a primeira hipótese, né? Mas de qualquer forma, eu acho que é válido também pensar em dores osteomusculares, até quadro psicogênico pode estar dentro desse diferencial. Bom, mas eu vou trazer aqui o que você me pediu então, né? Essa paciente, ela nega síncope, nega palpitações, nega dispneia paroxística noturna, nega qualquer antecedente prévio aí importante. E no exame físico, né, que você me perguntou, né, ela tinha uma pressão de 142 por 78, uma frequência de 72, um ritmo regular, não tinha sopro, tá bom? Não tinha B3, não tinha estertores, os pulsos periféricos eram presentes e simétricos. Então, juntando todos esses dados agora, qual que é a sua hipótese diagnóstica? Como que você conduziria esse caso? Então, Almir, juntando a nossa história clínica com esse exame físico, a principal hipótese passa realmente a ser doença aterosclerótica coronariana. E aqui a gente tem que fazer o arroz com feijão. Então, nós já fizemos uma boa anamnese, já fizemos um exame físico detalhado, descartamos algumas outras possibilidades, e agora precisa, né, de um eletrocardiograma, os exames laboratoriais e já vou antecipar também, vou pedir um ecocardiograma. O eletro dela é uma paciente que está em ritmo sinusal, uma frequência de 62 no eletro, tem um bloqueio divisional antero superior esquerdo, tá? Não tem nenhuma alteração isquêmica evidente. No laboratorial, ela tem uma hemoglobina glicada dentro da faixa de 6,8%, hemograma normal, um LDL de 92, que eu gostaria que você comentasse, uma creatinina de 1,2, dando um clearance de 59 ml por minuto, pelo CKD-EPI, uma PCR ultrassensível de 1,6 foi solicitada e também uma troponina ultrassensível que veio normal. Tá? O ecocardiograma tinha uma fração de ejeção de 62%, sem alterações segmentares, ausência de valvopatia significativa e uma disfunção diastólica grau 1. Então, Almir, começa a ficar a coisa mais interessante aqui, né? O eletro, tanto o eletro quanto o eco, né, não ajudou mais a gente descartar algumas coisas do que confirmar a doença isquêmica. Lembrando para o ouvinte que a doença isquêmica, né, pode ter um eletro e um eco praticamente normal. Isso não exclui a DAC crônica. E falando um pouco dos exames, então assim, é uma paciente diabética que tem um controle adequado, né, abaixo de 7% de glicada, tem um hemograma normal. O LDL, por ela já ser uma paciente de alto risco, teria que estar abaixo de 70, então discretamente acima do ideal para ela, né, um LDL de 92. Já é uma paciente que tem uma DRC, né, um clearance de 50, estimado de 59. E a PCR, apesar de estar discretamente aumentada, são valores aí que a gente pode falar que são insignificantes, não é uma inflamação importante, né? A gente sabe, né, que a inflamação está muito associada com aterosclerose e uma tropo normal. Apesar de tudo isso, eu acho que a nossa principal hipótese continua sendo DAC crônica. Eu Então, acho que é interessante, Danilão, só ressaltar aqui, né, nos exames, uma causa de angina, né, também é a anemia, né? Então, pensando em exatamente. mulher, né, idosa, pode ser que ela tenha um sangramento gastrointestinal e aí desenvolva uma anemia. Isso poderia ser um ponto ali em que a gente não pode deixar de ver, né? A gente já vê no exame físico a palidez, né, que seria um sinal Uhum. disso, mas o hemograma é mandatório aqui. Com relação a você ter falado, né, que ela é alto risco, né, Danilo? Eu sei que já foi no automático, né? Hoje a gente tem calculadoras, né, para isso.
a última diretriz de dislipidemia tem aquela calculadora Prevent, né? Mas se a gente pegar uma diabética já com hipertensão associada e com doença renal crônica, por mais que seja um estádio 3, né, ela já vai cair com certeza no alto risco, então não precisa nem calcular, né, Danilão? Perfeito. E sobre esse ecocardiograma dela, o que você achou? O eco ajuda? Então, aqui, né, era mais ou menos o que a gente já esperava, né? Uma paciente que não tinha nenhum sintoma de IC, né? Ela tem uma fração de ejeção preservada, não tem nenhuma alteração de valvopatias, né? Mas é uma paciente que já tem uma disfunção diastólica grau 1. Pode ser só porque ela tem múltiplos fatores de risco, né? Uma paciente idosa, hipertensa, diabética, já é renal crônica, ela pode ter aí já um grau de uma ICFEP, por exemplo? Pode, mas também já pode ser um indicativo de uma alteração precoce de DAC. Perfeito. Maravilha. E, bom, eu acho que até aqui não tem muita dúvida, né? Eu acho que todos os ouvintes aqui vêm seguindo fariam algo muito semelhante ao que a gente fez até agora. Agora que entra, né, a individualização da conduta, de como que você avaliaria se essa paciente de fato tem DAC. Qual o exame que você escolheria nesse caso? Eu vou te adiantar que essa paciente foi solicitado um teste ergométrico, tá? Eu vou falar o laudo do teste ergométrico e aí você me fala se você concorda com isso ou não. Então, o cardiologista dessa paciente solicitou um teste ergométrico, foi feito um protocolo de Bruce, tá? E a paciente, ela foi inconclusivo o teste ergométrico, porque ela não atingiu a frequência submáxima. Ela parou antes por dor nas pernas, tá bom? Não teve alteração de eletro, não teve dor torácica durante o teste. Comenta um pouquinho esse teste aí e me fala a sua opinião, como que você estratificaria essa paciente. Então, Almir, o grande problema que eu vejo assim do ergométrico é o que aconteceu com essa paciente aqui. Porque às vezes a gente está no consultório, vê que é uma paciente idosa, pela anamnese parece que é uma pessoa funcional, que tem uma capacidade física ok, mas quando a gente coloca ela na esteira, a paciente anda pouco, por exemplo, tem alguma limitação ortopédica, alguma limitação de uma insuficiência venosa em membros inferiores, coisas que podem atrapalhar o desempenho físico dela, extracardíaco, certo? E aí quando a gente vê a paciente andando 6 minutos só do protocolo de Bruce, não atinge a frequência submáxima, igual ela, parou por dor nas pernas. Clinicamente, né, ela não positivou, não teve dor torácica, não teve nada, também não teve nenhuma alteração eletrocardiográfica, mas fica um teste inconclusivo para isquemia. Então, eu até queria também fazer uma provocação aqui e ver a sua opinião em relação aos testes. Quando a gente, num paciente que não tem DAC conhecida, que é o cenário nosso aqui dessa paciente, você prefere o teste funcional ou um teste anatômico? Boa e excelente pergunta, Danilo. Acho que a gente vai entrar num ambiente aqui onde os congressos debatem até hoje isso, né? Bom, o que eu gostaria de deixar bem claro para o ouvinte, o teste ergométrico aqui não foi uma boa opção, né? Sim. Pensando que é uma paciente diabética, hipertensa, 72 anos, no mínimo essa paciente aí tem um moderado para alto risco de coronariopatia. E se a gente pegar, né, as últimas diretrizes, principalmente a da ESC, né, eles colocam uma certa preferência nos pacientes com alto risco para um teste funcional, né? Então, por exemplo, uma cintilografia miocárdica com esforço ou com dobutamina, ou um ecoestresse, né? Que talvez seria a minha opção inicial, porque eu acho uma das nuances desse exame que são interessantes. Quais são? Primeiro, que eu consigo avaliar no ecoestresse dois coelhos numa cajadada só. Eu vejo a parte estrutural, que eu já iria pedir um eco para essa paciente, e eu já vejo a parte isquêmica. É óbvio que o ecoestresse ele depende também de uma janela adequada, né? Então, eventualmente, se é um paciente mais idoso, DPOC, pode ser que o exame não fique tão bom e a gente precise de outro método. Mas, pensando no caso em particular dessa paciente, eu iria de cara para um teste funcional. Bom, eu vou deixar você falar da angiotomografia, o que você acha nesse caso, mas antes de falar, de passar a bola para você, eu gostaria de chamar a atenção do ouvinte para dois detalhes. Primeira coisa,
Se a gente vai mandar essa paciente para um teste ergométrico e ela usa atenolol, nós temos que suspender o atenolol, né? Ou o beta-bloqueador, Importante. ou a medicação cronotrópica negativa, né? Pelo menos ali a gente fala assim de 3 a 5 meia-vidas, né, da medicação, né? Então eu deixaria ela 3 dias aí sem o atenolol. E se a gente pensar na cintilografia, por exemplo, com dipiridamol, né? A gente também tem que pensar que a amlodipina poderia causar um falso negativo. Então a gente também tem que, esse mesmo raciocínio de suspender ali a 3 a 5 meias-vidas, né, que seria 3 dias, 2 dias, pelo menos 48 horas aí, sem esse paciente estar exposto à medicação. Se o paciente usa nitratos, também é importante lembrar que eles também podem interferir. E pensando no teste ergométrico em si, é fundamental a gente olhar para o eletrocardiograma. Porque se essa paciente tem algum infradesnivelamento já basal, uma sobrecarga, né, um padrão strain, ou enfim, um bloqueio de ramo, o teste ergométrico praticamente perde sua função por não poder avaliar com acurácia ali o infradesnivelamento. Mas eu deixaria o teste ergométrico para pacientes com baixo risco para DAC, baixa probabilidade, pacientes jovens, geralmente, né? Eu não sei se você concorda, Danilo, com o teste funcional nesse sentido, nesse caso, nesse momento, mas eu gostaria que você comentasse da angiotomografia. Faz sentido nessa paciente? Quando você indica? Quais são os benefícios da angiotomia em relação também aos testes funcionais? Então, Almir, e só para complementar o que você comentou aí sobre o teste funcional, principalmente sobre o ergométrico, a gente tem que realmente individualizar e olhar para o nosso paciente. Nesse paciente, se ela faz um ergométrico normal, né, a gente acredita nisso e deixa quieto? Não vai, né? Porque uma paciente que está tendo dor com um teste ergométrico normal e alto risco para DAC, então realmente, nesse contexto, eu acho que não foi um exame indicado. E em relação ao Perfeito. teste funcional, eu concordo, eu sou, assim, particularmente um fã do Exstress. Eu acho que é um exame que a gente utiliza muito pouco na prática clínica e ele responde muitas perguntas, como você disse, de uma vez só. Acho que facilita, né, a nossa investigação se a gente pudesse fazer mais Exstress no dia a dia. Em relação ao exame anatômico, né, que seria aí o exame não invasivo, a nossa grande opção aí seria a angiotomografia. A angiotomografia ela tem ganhado cada vez mais espaço, né? Até a ESC orienta como primeiro exame em pacientes que estão ali, né, sintomáticos e de baixa a moderada probabilidade para DAC. Então, assim, nesse caso, Almir, a angiotomografia poderia ser feita nessa paciente, mas se a gente olhar, é uma paciente que ela já é de alto risco, né? E ela é de alto risco e ela tem uma probabilidade alta de DAC. Então, se Perfeito. você for seguir estritamente o que diz a diretriz, teoricamente já não seria tão adequado, porque a chance de vir alguma coisa é muito grande. E pode ser até uma paciente que vai ter muita calcificação coronariana, o que vai dificultar a interpretação, a avaliação do lúmen da coronária dessa paciente. É uma Esse paciente... detalhe é importante, Danilo, porque quem não faz imagem, igual você que está habituado, pode passar despercebido. Então, eu só vou tentar traduzir para quem não está acostumado. O cálcio na angiotomografia fica tudo branco, né? Não é isso? Exato. E o contraste também fica branco. Então, quando tem muito cálcio, principalmente em pacientes idosos tem muito cálcio, acaba que às vezes fica difícil de diferenciar o que é contraste ou lumen do vaso, né, da própria placa mesmo, né? Então é um exame que fica com uma qualidade um pouco menor, concorda? Falei besteira. Exatamente, não, perfeito, foi cirúrgico. Então, tudo isso a gente tem que pensar. A paciente, ela vai conseguir manter um tempo de apneia adequado, que é uma outra coisa que atrapalha demais o exame. É uma paciente que tem arritmia, por exemplo, às vezes a gente vê muito paciente com FA, pedido de paciente com FA. E assim, a maioria dos exames acaba ficando prejudicado, às vezes tem que repetir o exame ou ir direto para o CAT porque o exame não fica bom. Então são coisas que quando a gente, como médico assistencialista, tem que pensar nesses detalhezinhos que fazem a diferença na hora de escolher o exame, entendeu? Perfeito. Mas quando a gente Concordo. compara, Almir, se a gente pegar a angiotomo e comparar com os testes funcionais, qual que é a grande questão uma outra
indicação seria quando o teste funcional ele é inconclusivo ou conflitante com a clínica, como pode ser o caso dessa paciente. Então, nesse caso, também a gente poderia lançar a mão de um método anatômico, como, por exemplo, a angiotomografia. Vou te trazer um dado interessante aqui. Teve um estudo que comparou a angiotomografia com os testes funcionais, né? E quando a gente pegou os pacientes que foram positivos no teste funcional e foram para a angiotomografia, apenas 19% deles tinham uma estenose obstrutiva significativa, ou seja, acima de 50%. Então isso mostra que o teste funcional ele tem uma alta taxa de falso positivo. E o mais interessante ainda, antes de fazer a angiotomografia, esses pacientes que vieram com o teste positivo, 63% deles tinham sido encaminhados para o CAT. E após feita a angiotomografia, somente 16 desses realmente precisaram fazer o procedimento num acompanhamento de 2 anos. Então, eu acho que uma outra questão a favor da angiotomografia é a redução de cateterismo desnecessário, né? Ou então você já dá uma informação, o hemodinamicista, né? E mais preparado para o exame, sabendo ali o que ele vai encontrar. Perfeito, Danilão. Eu acho, cara, de verdade, eu fico agoniado no cenário em que você encontra isquemia, né? Porque você pede o teste isquêmico e aí você encontra isquemia, pô, você quer saber a anatomia. Por mais que a gente saiba, né, que hoje, né, com isquemia, o tratamento clínico ele é comparável, né, ao tratamento medicamentoso isolado, mas você quer saber a anatomia, até porque foram excluídos do isquemia, por exemplo, lesão de tronco de coronária, enfim, outras situações. Então, o ideal, na minha opinião, era fazer um teste combinado, né, isquêmico e funcional ao mesmo tempo. Mas eu acho que você trouxe aí as principais vantagens. E só um detalhe a mais, né, Danilo, que eu acho interessante, principalmente nos pacientes de baixa a moderada probabilidade, que a angiotomografia, como ela não avalia isquemia e sim a estrutura do vaso, ela acaba detectando aterosclerose não obstrutiva, né? Exatamente. E isso faz com que a gente mude nossa conduta, prescrevendo uma estatina, sendo um pouco mais rigoroso. E o próprio paciente também tende, né, a saber, olha, eu tenho cálcio nas coronárias, eu tenho que me cuidar um pouco melhor. Então essa vantagem do teste anatômico é interessante também. Voltando para o caso, essa paciente então foi solicitado, ao contrário do que a gente pensou, uma angiotomografia coronária, tá? E aí, por incrível que pareça, o score de cálcio veio baixinho, né, de 40, tá? E deu para ver muito bem as coronárias, tá? E veio placas não obstrutivas na DA, proximal e circunflexa. Então, placas discretas, sem estenose significativa e as artérias de bom calibre. E aí, Danilão, o paciente tem angina típica, tem um teste ergométrico não conclusivo e agora uma angiotomografia sem lesões significativas. Então, aí, Elmir, é o que a gente fala, né? Ela é uma paciente que ela tem um score de cálcio aí moderado, não tem placa obstrutiva, não tem nada assim que justifique o quadro de angina que ela tem, certo? Certo. Então aqui eu acho que a gente precisa subir o sarrafo um pouco, porque a gente tem 2 caminhos, né? Ou parte para uma investigação de causas não cardíacas, como até você comentou, causas psicogênicas ou outras possíveis causas, mas eu acho que assim, a clínica e a nossa impressão ela tem que ser soberana. Então, nessa paciente tem fator de risco, tem uma idade avançada, tem dor típica. Será que não tem algo a mais aí que a gente não está vendo? Então, nesse caso, eu acho que a gente tem que colocar a microcirculação na conversa. A tão falada aí angina microvascular que tem ganhado cada vez mais espaço nas discussões, né, nas diretrizes. Eu pensaria por esse lado. Sensacional, Danilão, porque aquela grande fala, né? O que os olhos não veem, o coração não sente, já não é tão verdade assim, né? Sente e sente bastante, né? Então a gente vem sofrendo uma mudança, né, do paradigma da cardiologia. Cada vez mais, né, como você já ressaltou, né, nos estudos de tomografia, pacientes com angina típica
uma boa parcela desses pacientes, quando a gente vai, desce um pouquinho a idade, inclusive, passa de 50% sem lesões obstrutivas. E será que todos esses pacientes estão fingindo? Será que todos os pacientes têm outras causas de dor coronariana, doença de dor torácica? Ou esses pacientes têm realmente angina, têm isquemia, né? E a gente vem vendo cada vez mais, né, isso no nosso consultório, né, o ambiente da isquemia microvascular, né? Bom, e pensando nesse caso, né, também, né, professor, que a árvore coronariana epicárdica aí, né, que são as artérias que a gente vê, é a minoria, né, da circulação coronariana. Perfeito. Então a gente tem 95% da nossa circulação que não é enxergada, né, pelo cateterismo, pela angiotomografia. Então a gente tem que virar o olhar mais para a microcirculação. E essa paciente ela tem, né, os fatores de risco clássico, né, para angina microvascular, né? A idade, o sexo feminino e a presença de diabetes e hipertensão de longa data são todos fatores para o desenvolvimento dessa patologia. Pensando na investigação de isquemia microvascular, e aqui a gente vai chegar no final do caso, né, que é o objetivo nosso, a gente tem basicamente 3 exames, né? O primeiro que veio inicialmente, que é o próprio cateterismo invasivo com análise da microcirculação por meio de um catéter dedicado, né, onde a gente coloca esse catéter lá e consegue medir a velocidade do fluxo e assim calcular os índices da microcirculação. Mas hoje a gente também tem métodos não invasivos através de cintilografia. Não é a cintilografia comum, né, que a gente está habituado, né, não é qualquer lugar que faz. E também o PET-CT, né? Nesse caso em específico, essa paciente foi para o nosso ambulatório e acabou realizando então uma avaliação da microcirculação. Essa avaliação ela consiste tanto na pesquisa de angina vasoespástica, né, com a injeção de acetilcolina. Então a gente injeta acetilcolina para induzir o vasoespasmo, o qual ela não apresentou, tá? Mas durante a análise da microcirculação a gente encontrou 2 letrinhas que podem vir nos laudos para vocês podem encontrar, que é o CFR, né, que é a reserva coronariana de fluxo, que veio menor do que 2, veio 1.6, então positiva, e o IMR de 29, que é o índice de resistência da microcirculação, que é maior do que 25, ele é compatível com isquemia microvascular. Então, a gente chegou num diagnóstico de uma paciente com isquemia microvascular e cada vez mais a gente deve buscar por esse diagnóstico, porque esses pacientes muitas vezes são subtratados ou até mesmo pior, né? Que é aquele médico que acaba falando, isso não é nada, isso é coisa da sua cabeça, e o paciente de fato tem angina, tem sofrimento, tem morbidade e não deve ser menosprezada, né, Danilão? Perfeito, Almir. E só para fixar na cabeça do ouvinte, né, a gente sempre tem essas opções, igual os exames, né, para rastreio de DAC são muito amplos e acabam gerando um pouco de dúvida entre qual escolher. E até nesse caso, né, entre o cateterismo, o PET ou a cintilografia, eu acho que no caso foi a escolha acertada fazer o cateterismo, porque assim, apesar da cintilografia do PET ser menos invasivo, a gente não exclui a possibilidade da angina vasoespástica, né, que foi o que você bem comentou. Então, às Perfeito. vezes a gente tenta ser menos invasivo possível, mas fica prorrogando a avaliação, fica prorrogando o diagnóstico e acaba podendo passar despercebido no diagnóstico, né? Então, nesse caso, eu acho que sem enrolação era CAT e já ia dar a resposta que a gente estava esperando, né? Maravilha, Danilão. Bom, só terminando a história da nossa paciente, ela foi acompanhada e aí ela recebeu um tratamento otimizado, né? Foi trocado o atenolol para nebivolol, que parece ter um papel um pouquinho melhor nessa condição. Foi iniciada estatina, foi trocado ali os antipertensivos, adicionado um IECA, né? Que também tem um papel importante. E após também a otimização, até com trimetazidina, essa paciente continuou em acompanhamento, né? Fazendo também a reabilitação cardiovascular, muito melhor dos seus sintomas e é muito grata, né, por ter chegado nesse diagnóstico, porque de fato ela passou ali por alguns médicos que acabaram colocando ali um estereótipo nela de uma queixa psicogênica, né? E é muito comum isso, né, professor? A paciente que, quantas vezes a gente já viu também colegas que ficam pedindo exame, 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 e não vem muita coisa, e
e o colega às vezes não otimiza a medicação, né, o tratamento antianginoso, que provavelmente já resolveria, né, o problema. E lembrar também, né, que o tratamento da angina microvascular antianginoso é o mesmo, né, do que a gente está acostumado, né, que são as medicações que você já citou aí. E realmente muda a vida da paciente, né? Porque a gente vê esses pacientes com angina aí, às vezes limitante, né? Tem um prejuízo na qualidade de vida do paciente, né? Perfeito, Danilão. Acho que um casinho diferente, né? Uma coisa aí que chegamos num diagnóstico complicadinho, né? Bom, e hoje então a resposta do desafio, vocês chegaram até o final do episódio, né? Desvendar o caso com a gente, né? Eu gostaria de colocar aqui, Danilão, para quem gostou, mandar pra gente que gostou desse modelo, ou se não gostou também, pra gente ver se a gente faz mais com investigação de dispneia, né? Outros cenários, investigação de IC. Eu acho que dá pra gente fazer alguns casos clínicos que eu acho que esse modelo é interessante, né, Danilão? Perfeito. Feedback aí de vocês é super importante pra gente. Tá sempre procurando aí trazer episódios em formatos diferentes, sempre tá inovando. E também quem tomaria uma conduta diferente, conduziria o caso diferente, também manda aí pra gente. A gente tá aqui também para aprender, né, Danilão? Opa! E professor, só para a última pimentinha na discussão aí. É. Poderia pedir um CAT direto para essa paciente? Ah, boa pergunta, boa pergunta. Danilo, eu não julgo quem pedisse, mas eu não pediria não, tá? Eu acho que a gente tem que começar do exame menos invasivo para o exame mais invasivo. O que acontece muitas vezes, né? Você está às vezes no SUS, às vezes o teste funcional demora mais do que o cateterismo, né? Então acaba que esses pacientes vão para o CAT. Mas eu iria primeiro para um exame não invasivo, por quê? Porque é uma angina estável, né? Essa paciente não tem critério de internação, então acho que dá para esperar a função ventricular normal. E outra Danilo, coisa, pode falar. tratar só com remédio, tá errado ou não? Antes de investigar, eu falo. Eu acho que se a gente está pensando, né, em seguir a maior evidência que a gente tem disso, que é o isquímia, né? Todos os pacientes eram submetidos a angiotomo, né, para descartar a lesão de tronco, né? Então, tomar cuidado, né? Eu acho que às vezes a carga isquêmica é baixa, o paciente está oligossintomático, talvez dá para poupar o CAT, mas na grande maioria das vezes você tem que fazer uma angiotomo ou um CAT para descartar uma lesão de tronco, que seria um cenário que não foi estudado, né? O que você Show de acha? bola. Concordo. Concordo, porque assim, eu acho que a gente tem que tomar cuidado, né, com a questão do isquímia, é o que você falou, a gente tem que analisar muito bem os critérios de inclusão e exclusão do estudo, porque a gente não pode generalizar, né, dá aqui crônica, a gente vai dar remédio e depois vai ver o que vai fazer, e não é bem assim, né, como você disse. Perfeito, né? Lembrando que disfunção ventricular, clearance de creatina menor que 30 e lesão de tronco foi excluído do trabalho, então cuidado, não generalizar o trial, ok? Danilo, já que não tem bate-bola hoje, eu vou te fazer uma pergunta aí ardilosa. Boa. Quem ganha? Angiotomografia ou CAT? Qual que é melhor? Cara, sendo bem sincero aqui, eu vou de CAT. Ah, eu sabia. Não, vou te falar por quê. É o exame padrão ouro, não tem jeito, né? A angiotomo, quando comparada com o CAT, ela tem uma acurácia diagnóstica perto, né? Próxima, mas não igual. E o cateterismo, ele tem, ele é terapêutico também, né? Não é só um exame diagnóstico. E a angiotomo, ela tem algumas nuances, como eu te falei, né? Ela depende de apneia, ela depende da máquina, ela depende da frequência cardíaca do paciente estar bem controlada. Então, assim, tem uma série de coisas para o exame ficar um padrão, vamos falar assim, um padrão FIFA, que não é muito a realidade. Então, assim, muitas vezes a gente tem que acabar pedindo um CAT porque o exame não ficou muito bom ou ficou, né, duvidoso. Então, eu vou de CAT. Bom, eu também, sendo sincero, eu acho a angiotomografia um exame fantástico, cada vez mais desenvolvendo. Hoje a gente tem até FFRCT, né, Exato. avaliação funcional pela angiografia, mas eu também vou de CAT, Danilão. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por estar aqui até agora com a gente. Fica um abraço muito grande para todos. Danilo, vai ter abraço para alguém? Meu abraço de hoje, falando nessa questão aí de angiotomo, de CAT, eu vou mandar um abraço pro Márcio, que é o hemodinamicista aqui do hospital,
E pro Dr. Fabiano Lucchesi, que é o meu chefe aí da imagem cardiovascular, para não ter briga para ninguém, entendeu? Boa, um abraço aí, pessoal. Eu vou mandar um abraço para uma pessoa que gosta muito desse tema e que já veio aqui diversas vezes, e eu sei que ele é um ouvinte nosso, um cara que a gente aprendeu muito, que é o professor Marcelo. Esse episódio eu vou dedicar para ele, porque eu tenho certeza que ele teria conduzido esse caso muito melhor que a gente. Um abraço, professor. Fica assim então, siga a gente no Instagram, marque 5 estrelas aí no Spotify, não custa nada, é só dar um cliquezinho aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Almirzão, tamo junto sempre. Um abraço aí, pessoal. Um abraço, tchau.